Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 25. Já dissemos que os magnetizadores pressentiram o mundo espiritual através dos fenômenos do sonambulismo. Com efeito, muitos sonâmbulos veem os espíritos, descrevendo-os pelo corpo que cada um possuiu, pelo seu caráter e pelas suas qualidades, e com eles se comunicam. A esse propósito convém lembrar a advertência de Rochelle, e isso confirma os princípios gerais do magnetismo, que certos magnetizadores possuem a faculdade de tornar seus sonâmbulos videntes, fenômeno que não ocorre quando sob a ação de outros magnetizadores. Sob esse aspecto, notáveis foram as experiências realizadas por Cagnetti. Zeuso Antuil, em brilhante artigo no Reformador sobre as obras e pesquisas de Afonso Cagnetti, anteriores às de Kardec, disse com muito acerto: não obstante todo o cuidado que se deve tomar na acetação das narrativas dos sonâmbulos, Gabriel Delany é o primeiro a afirmar que com Cagnetti o caso é diferente, sustentando que o célebre magnetista realmente conversou com os espíritos, identificando muitos deles. Não são simples reprodução de imagens dos seres desaparecidos. São individualidades que conversam, se movem, vivem e afirmam categoricamente que a morte não as atingiu, fala Delany, confirmando o intercâmbio entre o além e Cagnetti. Nos 3 volumes dos Arcanos, encontramos farta messe de experiências realizadas por Cagnetti com 8 estáticos. Dessas experiências foram redigidas centenas de atas, devidamente autenticadas por testemunhas, entre as quais merece citado o abade Almignana, doutor em direito canônico, que não só se tornou, por esse motivo, adepto do magnetismo, mas também procurou desenvolver a sua mediunidade. Passemos em revista algumas dessas experiências. O primeiro caso resultou de uma sessão com o sonâmbulo Binete Bruno, com 24 anos de idade, de inteligência muito restrita em matéria de espiritualismo, com pouca leitura sobre magnetismo, mas que apresentava fenômenos assaz interessantes. Seria muito mais lúcido, diz o paciente em estado sonambúlico ao seu magnetizador, se não estivesses acompanhados de um mau espírito. Que quereis dizer com isso? Digo que uma pessoa com a qual não tendes mais boas relações, é a causadora de ser desobsidiado por um mau espírito. Que pode fazer esse espírito, como pode influenciar-me, se não o temo, e se nunca lhe senti a presença? Eis os homens que não temem nada. Ficai sabendo, entretanto, uma vez por todas, que vosso poder nada é diante de um espírito. É ele que possui a ação, e a força, e só Deus sabe que força um espírito pode desenvolver. Dizeis não ter nunca sentido a influência disso de que vos falo. Não vos lembrais que há cerca de 3 anos experimentastes penoso mal-estar ao dormir, tivestes visões horríveis, e, se quiserdes confessar, fostes erguidos do leito, e ainda agora deveis sofrer muitas dificuldades para dormir. É verdade que há muito tempo padeço de crises nervosas durante a noite, que atribuo à fraqueza da minha constituição. É verdade também que tenho tido sonhos penosos. Mas isso não prova que seja a ação de um espírito, máxime enviado pela pessoa que indicastes, e que me causou semelhante distúrbio. Basta que saibais que fostes obrigados a conhecer o poder de um espírito, porque assim o desejastes através das suas constantes experiências e evocações. Não me dissestes toda a verdade, segundo me declara o meu guia, e ele acrescenta que, se o anjo de luz, que vos guarda não fosse tão poderoso, outros espíritos viriam tomar parte na ação, para vos atirar do leito abaixo. Poderíeis ter sofrido muito mais. Agora, orai e vos sentireis completamente desembaraçado. Não compreendo tudo o que me dizeis. Na verdade, ocorreram fatos que me surpreenderam, e que muito me fizeram sofrer. Mas atribuí esses fatos a uma irritação nervosa, e a causas de ordem puramente material. É verdade que os sofrimentos que experimentastes podem ser atribuídos ao vosso sistema nervoso. Tudo, porém, que diz respeito à inteligência, estava sob o domínio desse mau espírito. Dizeis que me enviaram um espírito. Entretanto, a pessoa indicada nada conhece sobre o assunto, e estou certo do vosso erro. Explicar-vos-ei como os fatos se passaram.
O desentendimento que surgiu entre vós e essa pessoa, que se encontra a poucas léguas daqui, verificou-se por meio de correspondência. Escrevestes alguma coisa que feriu profundamente essa pessoa, a qual vos respondeu sob o império da contrariedade que lhe causastes. Essa pessoa tem humores muito fortes e desejos ardentes. A vibração do seu pensamento foi intensa no sentido de vos desejar todo o mal. A carta que então vos dirigiu, e que muito vos aborreceu, foi a condutora desse fluido colérico. A disposição nervosa em que vos encontráveis deixou porta aberta para a penetração desse fluido. Além disso, como evocáveis espíritos, sobre cuja existência, a esse tempo, não acreditáveis, fácil foi, sob a ação dessas circunstâncias, atrair um mau espírito, cuja influência estáis agora sentindo. Orai com fervor, e ficareis livre desse jugo, e eu me tornarei lúcido. Como era natural, fiz minuciosas pesquisas para estabelecer um nexo de relação entre a data apresentada pelo sonâmbulo e a da suposta carta. No dia seguinte, uma pessoa, a quem havia narrado o acontecimento, colocou-me na trilha exata dessa inimizade, que efetivamente datava desse tempo, em que eu recebera a carta que tão profundamente me havia chocado. É certo que tive visões extraordinárias a partir desse tempo. É também certo que, estando acordado em meu leito, experimentei os efeitos da atração. Que fui obrigado, certa vez, a agarrar-me ao leito, para evitar a minha queda iminente. Não é menos certo, que naquela ocasião procurei entrar em comunicação com os espíritos, tendo conservado notas e observações das visões, e dos fenômenos corporais que experimentei, classificando-os, porém, como sintomas de moléstia nervosa, e não como os classificou o sonâmbulo. Outro caso nos oferece o mesmo paciente, que, consultado sobre a existência de cidades no mundo espiritual, respondeu: sim, há cidades no céu para aquele que deseja habitar cidades. O espírito que em outra oportunidade, foi consultado sobre o assunto, pareceu hesitar nas suas respostas. Por quê? Porque lhe perguntaram coisas sobre as quais, não lhe era permitido pronunciar-se, e outras que ignorava. Já vos disse que um espírito não sabe senão aquilo que deseja saber? E nisso consiste a sua felicidade. Conhecer uma coisa, não se interessando pelas outras. Entretanto, todos, os espíritos deveriam ver cidades, grupos de casas, e de entidades, de vez que se encontram em lugares habitados como na terra. Os espíritos não veem senão o que querem ver. Se lhes agrada uma casa, não verão senão essa casa. Se lhes agrada uma cidade, veem uma cidade, do mesmo modo que um campo, jardim, lugar público e de reuniões. Se querem viajar, viajam. Há de tudo e não há nada. Como nada. Não compreendo que alguma coisa seja nada. Eu compreendo bem. São imagens, aparências, efeitos e nada. Pois, satisfeito o desejo, nada mais resta. São imagens destinadas pela bondade de Deus à natureza dos seres. É vosso guia que me responde essas coisas. Tão prontamente me respondeis que chego a duvidar. Não vos responderia com essa presteza, se não fosse o meu guia, que o está fazendo em meu lugar. Está convosco vosso guia? Já vos disse que um espírito pode estar comigo, falar pela minha boca sem que eu saiba, como? Meus lábios mexem independentemente da minha vontade, articulo as palavras de um jato e as ouço, algumas vezes, ao meu lado. Outras vezes, não obtenho as respostas. Neste momento meu guia não está comigo, mas a centenas de léguas. Comunico-me com ele por um fio simpático. Considero-me, para melhor exprimir-me, como porta-voz através do qual ele fala à distância. É surpreendente que possais ouvi-lo assim por meio desse fio simpático. Tudo vos parece espantoso, mas não para mim. Não há distância para nós. Um espírito poderia falar-me do princípio do universo, se o universo tivesse um princípio. O que mais vos espantará, é que um espírito pode falar, e aparecer, ao mesmo tempo, a diversas pessoas, e em lugares diferentes. Ficai sabendo, todavia, que isso, muitas vezes, não é senão sua imagem, uma espécie de desdobramento da sua pessoa, que pode tomar todas as formas, e ser encontrado em diferentes lugares, sem deixar o lugar que ocupa no mundo espiritual.
Meu guia não responde exclusivamente a uma só pessoa, mas a muitas que se acham sob sua influência. A princípio, diz Cagnete, fiquei espantado com a revelação que um espírito pode estar, a um só tempo, em diferentes lugares, e falar a diversas pessoas. Mas a reflexão nos leva à confirmação do fato, tomando como ponto de partida, e como provas materiais, o que observamos nos sonâmbulos, para os quais não há distâncias. Em sessões subsequentes voltou Cagnete a interrogar o sonâmbulo sobre o mesmo assunto. Dissestes-me que no mundo espiritual há cidades e lugares conforme o desejo de cada espírito. Dissestes-me também que não se via senão o objeto desejado, o que faz pensar que isso seria o efeito da criação do espírito, e não propriamente lugares que existem eternamente. Há lugares que existem eternamente. Mas a facilidade que se tem de comunicar-se com eles, e de não mais os ver, faz pensar que não existem realmente como os objetos terrestres. Dar-vos-ei um exemplo. Estou ao vosso lado em um lugar qualquer do mundo espiritual. Desejo estar em um plano, em um jardim, ou em uma casa, aí me acharei e verei o que quero, sem deixar o meu lugar. Manifestais igualmente os vossos desejos, e quereis estar em uma igreja, ou em outro lugar, aí estarei sem, entretanto, me ter deixado um instante sequer. Essas duas coisas são simultaneamente visíveis aos dois desejos, e no mesmo lugar. Como vedes, é um mistério incompreensível, que os homens negarão, mas que, entretanto, é absolutamente verdadeiro. A descrição que me fizestes faz duvidar que haja alguma coisa de real no mundo dos espíritos. Tudo o que há é mais real do que aí na terra, onde tudo perece ou muda de forma, ao passo que no plano espiritual todos esses objetos são imperecíveis e fazem a nossa eterna alegria. E por isso que não estão submetidos às mesmas leis que as da matéria, não há necessidade, por exemplo, de demolir uma casa para construir outra em seu lugar. Torna-se desaparecida, e uma outra substitui. Posto que desaparecida, não deixa de existir, porque ela não pode ser destruída, o que quer dizer que ela não oferece nenhuma dificuldade para que se veja outra em seu lugar. Então, no céu, cada qual, conforme seu gosto, pode construir cidades, templos, palácios. Não é? Não. Os desejos que os espíritos têm, esses lhes são comunicados por Deus, que é o único e grande arquiteto. O homem acredita fazer por si mesmo essas coisas, quando nada mais faz senão desejá-las. Mas as cidades aí são uniformes, os palácios 100 vezes mais belos do que tudo que a concepção humana poderia idealizar e criar. E tudo isso adequado aos gostos e às necessidades dos grupos que os habitam. Há tanta harmonia entre os gostos espirituais, que um espírito não saberia desejar o que um outro não quisesse, principalmente, notai-o bem, quando o espírito é membro da mesma sociedade ou agrupamento, o que o torna de alguma sorte uma fibra do mesmo corpo. Assim, onde percebem que não impera o gosto, o desejo deles, aí não se associam. Dissestes-me que um espírito podia aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Como isso se opera? São as imagens do espírito que aparecem. Ele pode possuir tantas quantas desejar, e enviá-las até vós. Muito bem. Mas essas imagens falam? Sim. São, pois, outras tantas entidades? Não. É sempre a mesma. Todas essas imagens, dizeis, aparecem a um só tempo em lugares diferentes, e respondem a perguntas também diferentes, o que faz supor que são multidões de espíritos, e não um só. É bastante difícil explicar-vos esse mistério. Entretanto, tentarei fazê-lo para vossa instrução. O espírito que me dirige, e que está no céu, pode retirar de si, ao infinito, uma multidão de fios que se estendem, e servem para a comunicação, dos que desejem corresponder-se com ele. O espírito pode dar a cada fio a semelhança, e o som da sua palavra, posto que pouco se fala entre espíritos, pois o pensamento é o único meio de comunicação. Assim, ele pode a um só tempo enviar seu pensamento aos que estão em relação com ele, por intermédio desses fios simpáticos. Vejamos uma experiência com a estática Adélia Maginotti, que causou sérias apreensões a Cagnete. Adélia manifestou o desejo de entrar em êxtase.
Cagnete, em busca de uma experiência decisiva, deixou à vontade, depois de ter adormecido também o sonâmbulo Bruno, que, posto em relação com ela, poderia advertir o magnetizador dos perigos desse gênero de experiência. E isso porque a própria sonâmbula lhe havia dito, em outra sessão, que esteve prestes a não mais regressar ao seu corpo. Depois de um quarto de hora, Bruno entra a exclamar assustadíssimo: "Perdi-a de vista. Despertai-a imediatamente. Não há tempo a perder." Diz Cagnete que toda sua atenção estava voltada para o sonâmbulo Bruno, confiado que se encontrava na sua observação e vigilância. Sucedeu, porém, que, durante esse quarto de hora, transformou-se o aspecto da paciente. Seu corpo se tornara frio, a ponto de ficar gelado. Não tinha mais pulso, nem respiração. Sua fisionomia era de um amarelo verde, seus lábios roxos, o coração não dava nenhum sinal de vida. Cagnete magnetizou-a com grande energia para chamá-la à vida, nada obtendo de apreciável, durante 5 minutos. Amedrontados com o insucesso da ação magnética, Bruno e as pessoas presentes à sessão concorreram para perturbar o magnetizador, já intranquilo, e que acreditava que o fato estava consumado pela separação completa e definitiva da alma, do corpo. A cena tornara-se dramática. O magnetizador foi obrigado a pedir às pessoas presentes que se retirassem para outro cômodo, a fim de que, sozinho, sem qualquer perturbação, pudesse recuperar e concentrar toda a sua energia. Depois de alguns instantes, alimentei a esperança, diz Cagnete, de que não teria a deplorar semelhante desgraça embora, exausto, nada mais pudesse fisicamente. E pôs-se de joelhos, numa fervorosa prece, pedindo a Deus que aquela alma regressasse ao corpo, do qual deixara partir por causa da sua dúvida. O magnetizador tivera a intuição de que aquela adequada prece produziria os seus efeitos. Depois de 1 minuto ainda de angústia, ele obteve estas palavras: "Por que me chamastes? Tudo se consumara, mas Deus, ouvindo a vossa prece comovida, me mandou de volta. Não devo mais penetrar no céu e estou punida." De que punição quereis falar? Rafael proibiu a minha mãe, ao meu pai, e a todos os parentes que voltassem a ver-me até nova ordem. E essa privação, devo à vossa ação. Não mais poderei voltar ao céu, quando, sem a vossa intervenção, eu estaria lá para sempre. Cagnete assumiu consigo mesmo o compromisso de nunca mais voltar a essas experiências. Tal qual a sonâmbula havia previsto, cessaram inteiramente as comunicações com seus parentes, exceto com seu irmão, que a instruía e advertia das coisas desagradáveis que lhe podiam ocorrer, se tentasse novamente a experiência. Adélia, todavia, não abandonara a intenção de suicídio através do êxtase. Entre ela e o magnetizador, estava travada uma luta de sutilezas, a ponto de este último não mais desejar magnetizá-la. Ela tentou várias vezes reincidir nessa falta. Mas, a cada tentativa, ela sentia que sua cabeça era fortemente impelida para frente, por mão invisível, ao mesmo tempo que música barulhenta a atormentava, fazendo fracassar a intenção suicida. De outras vezes, alguém gritava aos seus ouvidos: "Isso é proibido." Era o seu irmão, que operava todos esses prodígios, além de outros, para afastá-la do seu intento. Passemos a outra experiência, em que surgem revelações sobre a justiça divina. Tratava-se de um indivíduo que se julgava vítima de algum feitiço. Durante a noite ouvia em seu quarto ruídos, que lhe perturbavam o sono. Durante o dia, estava constantemente sob a impressão de que algum animal, como se fosse um rato, lhe subia pernas acima até o rosto. Posta em estado sonambúlico, Adélia diz: "Uma mulher é a causadora de toda essa perturbação." Como? Não foi o pastor que me lançou o feitiço? Não. É mesmo a mulher que vejo, que sofre e que tem necessidade de preces. Por isso, ela vos atormenta. Quem é ela? Está morta. Conheci essa mulher? Sim, muito. Dizei-me seu nome. Darei seus sinais, o que vos facilitará o reconhecimento. Adélia fez uma descrição tão minuciosa, que o consulente acabou por exclamar: "Mas é minha mulher?" "Exatamente. Ela tem necessidade de preces, e vulas pede. Que ela me deixe tranquilo.
Atormentou-me muito em vida, para continuar a fazê-lo depois de morta. Há mais de 15 anos ela me havia abandonado, para entrar em uma casa de perdição, onde levou uma vida que me desonrou. Que ela mesma faça as suas preces, e me deixe em paz. Ela não o poderia sem o vosso socorro. Como seria isso possível? Em que essa mulher, intervém Cagnete, funda o seu direito de pedir preces ao homem que desonrou, e de atormentá-lo para esse fim. É assim que ela julga parecer com as melhores disposições para com o seu marido? Que ela mesma peça a Deus que lhe perdoe? Adélia respondeu: poderias dizer-me qual ofendido, Deus ou o marido, e quem em primeiro lugar deveria perdoar? Acreditais que essa mulher ouse apresentar-se diante de Deus, para gozar da sua infinita bondade, com as suas impurezas e faltas que exigem reparação? Acreditais que é bastante, que o criminoso peça a Deus perdão dos seus crimes, e das faltas de toda a natureza praticadas contra suas vítimas, seus irmãos? Que responderia Deus a estes últimos, quando implorassem sua justiça inflexível? Quem teria recebido mais, e quem mais teria dado? Onde estaria a balança eterna da equidade? Não, isso não é assim. Deus, cheio de misericórdia, perdoa as ofensas que lhe foram dirigidas, e dá a cada um a liberdade de seguir-lhe o exemplo. Nenhum espírito pode entrar no seio das felicidades eternas, se uma só voz clamar contra ele justiça. A melhor prova de que essas faltas já foram esquecidas é pedir o próprio marido, que Deus lhe perdoe a esposa. Fazei durante 9 dias uma prece com o pensamento de perdão, e ficareis livre de toda a obsessão. E dirigindo-se a Cagnete: e vós, crede na justiça de Deus, e no direito que cada ser tem à aplicação dessa justiça. Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, mundo espiritual, sonambulismo, espíritos, videntes, arcanos, mediunidade, espiritualismo, visões, anjo de luz, fluido colérico, comunicação com os espíritos, plano espiritual, ação magnética, justiça divina. Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.